vou-vos apresentar sobremesas um bocadinho ambiciosas. Confesso que as sobremesas são muito diferentes do que o povo português está habituado a comer. Nós temos um costume muito tradicional, onde as gemas, o açúcar refinado branco, os chocolates, os ovos, portanto, fazem todas parte das sobremesas tradicionais portuguesas. E as sobremesas que eu vos quero apresentar, para vocês melhorarem na vossa vida e aproveitarem os poderes de cura dos alimentos, é sobremesas sem açúcar, sobremesas sem ovos, sobremesas sem qualquer tipo de produto lácteo, portanto não uso manteiga, não uso margarina, e portanto são tudo sobremesas que fazem bem. A grande novidade também é haver um fermento natural. Não cheira muito bem, mas tem efeitos espetaculares. Uma das grandes dificuldades que nós temos, e vocês reparam, barriga inchada, está no fermento. A fermentação, onde é que o fermento se desenvolve melhor? É dentro de um local quente, escuro. No nosso estômago não há melhor, é escuro, é quente, e portanto, se nós comemos um pão, muitas vezes nós pedimos, eu gosto do pão cruinho. O pão cru vai fazer com que o fermento se levere dentro do nosso estômago. E por isso é que nós muitas vezes temos dificuldade de fazer a digestão. E está associado ao fermento, e está associado também aos açúcares, que são muito difíceis de digerir, e claro, à lactose, que a maioria, sou capaz de arriscar, que mais de 90% da população mundial é alérgica à lactose e intolerante à lactose. Daí a grande dificuldade de digerir uma proteína animal como é o leite de vaca. Vou passar então para a receita e mostrar-vos então o que é a pasta madre. A pasta madre é isto que vocês podem ver aqui. Eu vou fazer uma receita dupla, eu vou fazer um bolo de limão e um bolo de pêssego. A base do bolo é a mesma, mas eu depois vou separar a receita em dois e nós vamos depois dividir e vocês vão ver os resultados finais e espetaculares. A pasta madre é o fermento. O que é que consiste a pasta madre? A pasta madre é apenas e só a fermentação de farinha e água. Vocês têm que conseguir esta consistência meio de lama, que vocês conseguem ver aqui. E esta pasta madre tem que ser manuseada com muito cuidado, porque como não há um micróbio, vamos por assim dizer, como é o fermento chamado fermento padeiro, ou os fermentos químicos, como é o fermento em pó ou o bicarbonato de sódio, que têm papéis diferentes na fermentação, mas isso leem no livro e está muito bem explicado. Aqui a pasta madre é uma levedação natural e muito lenta, por isso é preciso manusear com cuidado. Se mexerem vigorosamente e com muita força, vão ver que o bolo vai cair, vai acachapar, não vai crescer. Portanto, é preciso ter amor, carinho e dedicação a fazerem a pastelaria. Portanto, a base está aqui, é a pasta madre, e eu agora vou passar para a parte dos doces. Açúcares não refinados. Eu aqui estou a usar geleia de arroz e eu vou utilizar a geleia de arroz para colocar dentro da batedeira. A geleia de arroz, mais ou menos, se não estou em erro, 450 gramas. Depois vou usar também mel puro de abelha. Se não gostarem de mel, podem abdicar do mel nesta receita. São mais ou menos 300 gramas. E depois vou então utilizar uma grande maravilha também, que é o xarope de azeite, muito conhecido em galês, o maple syrup. Muito conhecido no Canadá. Aliás, é de lá que vem a maioria do xarope de azeite e onde as pessoas adoram comer com as panquecas. A gordura, eu não vou utilizar a gordura animal, vou usar uma gordura vegetal. Eu uso aqui óleo de girassol, mas se vocês preferirem utilizar um óleo mais concentrado, como um óleo de sésamo ou um óleo
de amêndoas, um óleo de noz, também podem utilizar. Eu vou utilizar então o óleo de girassol e vou então bater as gorduras todas juntas. Magia! À parte, a substituição dos ovos. Mais uma loucura, que é o tofu. O tofu em conjunto com leite de soja e umas gotas de limão, vocês vão ver que vai fazer o mesmo efeito dos ovos e, portanto, evitamos mais uma vez a utilização de um produto animal. Não é que eu tenha nada contra, os ovos até porventura são a melhor proteína e mais digerível e mais fácil, vocês devem comer um ovo por dia, para quem não tem colesterol. O tofu triturado à mão, é mais fácil, vocês trituram com a mão para dentro de um... Podem usar uma varinha mágica, neste caso estou a usar um copo liquidificador, e então vou juntar o leite de soja. Triturar muito bem. O tofu, uma vez triturado dentro do leite de soja, vou adicionar então aos açúcares. Os açúcares estes que não são refinados e que são benéficos à saúde, porque são extraídos de uma forma natural. Então, pegando nesta mistura maravilhosa, é isto que vai unir o bolo. E vou bater mais uma vez tudo junto para que fique uniformemente bem distribuído e depois então vou juntar esta mistura líquida à pasta madre e depois vou adicionar a farinha de camute. O que é a farinha de camute? Mais uma pergunta. A farinha de camute é a farinha mais espetacular que existe para os doentes celíacos. Mudou a vida de muita gente. Porque a farinha de camute é uma farinha que não contém glúten. O camute é um grão que foi encontrado, conta a lenda, que foi encontrado num túmulo dos faraós, levaram-no para a análise e descobriram que é um grão que não contém glúten. Logo, vai fazer com que doentes celíacos que não podem comer glúten, o glúten está no trigo, o trigo está no pão, está nas massas folhadas, está nos bolos, passou na massa fresca, no esparguete. É uma forma de todas as pessoas que são alérgicas ao glúten poderem alimentar-se de uma forma normal, sem restrições, sem terem problemas de saúde. Portanto, eu vou utilizar esta farinha de camute e isto é uma dica para quem ainda não descobriu formas de contornar os problemas de saúde que têm a ver com a intolerância ao glúten. Está aqui a vossa solução. Uma vez unificado, vou então juntar à passa madre. Gentilmente, como eu falei, mexer devagar, mas este bolo vai levedar depois mais 4 horas antes de ir ao forno. E no forno vai cozinhar 1 hora, num forno a 160 graus, mais ou menos 1 hora, 45 minutos, 1 hora, vai depender do forno que tenham lá em casa. Nesta fase vou dividir os líquidos para depois então juntar os sólidos e fazer as diferentes receitas. Como falei no início, estou a fazer um bolo com um bolo de limão e um bolo de pêssego. 2 tigelas. Dividir metade, firmemente. Chegamos à fase que vou, numa mistura, eu vou juntar pêssegos secos, desidratados, que depois nós vamos hidratá-los para serem mais fáceis na digestão e os sabores e as fragrâncias também vão abrir e vão fazer que tenham um sabor espetacular. O limão, vocês devem tirar a raspa com um ralador, e eu acho estes raladores muito fáceis
de trabalhar. Vai ser necessário, claro, adicionar ainda sumo de limão. Nesta fase, a um vou juntar a farinha de camute e no outro vou utilizar uma mistura de farinha integral e de farinha de trigo normal. Ok? Vou então adicionar suficiente farinha para que fique com a consistência de um bolinho. Vamos lá. Farinha de camute no bolo de pêssegos. Com cuidado, muito amor. Comida que é feita com amor sabe melhor. Nesta fase, vai para a forma. Chegamos a esta fase, o bolo está na forma e vai levedar 4 horas antes de ir ao forno. O bolo de limão, falta então juntar a farinha integral com farinha de trigo. Mesma coisa, agora 4 horas a levedar. 4 horas depois, vamos pegar nas formas bem devagarinho para irem para o forno, para garantirmos que o bolo cresce. Não vai ser um bolo que vai crescer tanto como os bolos que têm claras em castelo, ou que têm o fermento em pó, ou que têm a levedura do fermento de padeiro. É um processo diferente, é um sabor diferente, mas vai fazer toda a diferença na vossa saúde e vocês vão ficar mais felizes e viver melhor com isso. Depois venhamos ver o resultado final. 45 minutos depois, vamos ver em que estado é que ficaram os bolos com a pasta madre, sem fermento, sem açúcares saturados, sem produtos lácteos. Os aromas do bolo, vocês não podem acreditar. Quase que podem sentir os aromas aí, hein? Vou buscar o outro. E dizem que o cheiro não vende. Se vocês fizerem isto lá em casa, os vizinhos vão todos bater à porta para virem saber de onde é que vem este cheiro. Bolo de limão e bolo de pêssego. Lindos e maravilhosos. De seguir, vou prová-los e não vou querer parar de os comer. Até já!